fala que vós sois testemunha. Eu, Jeová, é, faço vocês minha testemunha. É assim, tipo assim, que eu não sou de gravar muito, mas fala que ali que Jeová escolhe nós como testemunha. Como é testemunha? E o nome de Deus é Jeová, e foi escolhido através da Bíblia o testemunho de Jeová. Amor, ninguém está desfazendo, né, das testemunhas, né, de Jeová, não. Ninguém está desfazendo e nem ninguém pode desfazer, na verdade, né? A revelação é dada a cada um de acordo, né, com o querer de Jesus na nossa vida, entendeu? Se Jesus quiser revelar você ou a qualquer pessoa, ele revela. Você, cada dia que passa, fica a um passo de receber muitas revelações de Jesus, entendeu? Não estou falando de Jeová, estou falando de Jesus. Então, se ele quiser revelar você o Pai, ele te revela. Se ele quiser revelar você, né, o reino dele, o reino de Jesus, ele te revela, entendeu? É como eu disse a você, e vou simplificar e ser mais direto. O reino é de Jesus, o governo é de Jesus. Ele deu uma ordem em Mateus 28, do 18 a 20. Quando Jesus se aproximou, falou dizendo: toda autoridade me foi dada, está dizendo, no céu e na terra, né? Então, ele já herdou toda a herança, né, que Jeová deu a ele, que o Pai deu a ele, né? Então, foi dada a ele essa herança, tá entendendo? Então, quando ele deixou claro que a autoridade é dele, né? Então ele deu uma ordem: ide e fazer discípulo. Agora, ele deu uma ordem para fazer discípulo, né, usando como simbologia o batismo, mesmo batismo para não desfazer da profecia, né, que foi feita lá no Velho Testamento, e depois dessa caminhada toda chegou até João Batista. Então, teve o batismo por imersão, que foi profetizado, e o batismo por aspersão, né, que foi profetizado e que foi feito por João Batista. João Batista foi por imersão, mergulhava a pessoa, é imersão. Então o batismo foi feito. Ele até falou com Jesus, né? Jesus vai batizar com fogo, com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, eu não sou nem digno de desatar a sandália dos seus pés, né? Ele deixou claro. Então, tem muitos textos que deixam muito claro. Depois que eu falei a você, a Bíblia começa no Novo Testamento. E se você entender o Novo, né, você recebe a sua salvação através do batismo e vai se manter nessa salvação vivendo em santidade. E ali, Jesus vai dando revelação, né, do reino dele, do querer dele na sua vida, na minha vida e na vida de todos que permitir, né, a habitação de Cristo no nosso coração. O livro de Hebreus 3,6 diz assim, ó: Cristo, porém, na sua casa, na qual casa somos nós. Ele vai habitar no nosso coração, fazer de casa, não vamos passar a ser casa de Deus. Em Colossenses 1:24, diz assim: regozijo no meu sofrimento por vós, preenchendo o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Nós, quando se batizamos, nós nos torna igreja, né? E também templo do Espírito Santo de Deus. A gente se torna templo porque o Espírito Santo, né, é de Deus, é Deus. Então, para ele habitar no coração, ele vai precisar também que esse coração seja limpo. Por isso que está lá no livro de Mateus 5:8. Bem-aventurado o limpo de coração, porque verão a Deus. Né? Esse ver a Deus é nesse momento, né, que a gente vai sentir, que a gente vai presenciar essa comunhão com Deus. Mas o ver a Deus também se refere no outro sentido, né, que é ver a Deus através de Jesus. Não tem como você, a carne, ver o Espírito. Deus é Espírito. Importa né, que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, em João 4. Aí Jesus Cristo deixou claro: destrua o templo e eu levantarei em 3 dias. Então, as pessoas que eram de templo, né, como os fariseus, sacerdotes, né, desde o tempo de Moisés, que era levantando aquelas lonas, e ali representava o tabernáculo, que era os templos, né, o templo. Então, naquele tempo ali, do tempo de Moisés para cá, no caso até Jesus, né, Jesus destruiu essa religiosidade templista, entendeu? Ele destruiu. Mas não quer dizer que ele destruiu que todos vão ser chamados, né, e que os poucos que são escolhidos vão ter revelação também. Ele só dá revelação aos pequeninos, a quem ele quer. Se ele quiser revelar, como eu disse a você, ele te revela. Entendeu? E você, cada dia que passa, fica sempre um passo de ter essas revelações de Deus na sua vida, de Jesus na sua vida. Entendeu? É o que eu estou dizendo a você. Ninguém está desfazendo de Jeová de forma nenhuma. Jeová é o Pai. A gente vê como um Pai. Entendeu? Mas Jesus Cristo é que vai guiar todas as ovelhas, como um bom pastor, né? Como um sacerdote, entendeu? Como Deus, como Senhor. Né? Toda autoridade foi dada, mas também deu a ele, na exaltação, o senhorio. Está em Filipenses 2, do 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que ele é Jeová, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Ele é Jeová, para a glória de Deus Pai. Entendeu?
Está adorando a Jesus, está adorando o Pai, está adorando também o Espírito Santo. Fazem parte os três. É como eu falei, para ser família, tem que ser três. Não existe só dois ser família. É só pai e o filho. Tem que ter o Espírito Santo. Então são três. É por isso que é família. Entendeu? Esse reino, essa família, está no céu. A pátria está no céu. Tem muita coisa para falar. Né? Pouco tempo para dizer. Mas está tudo na Escritura. Não tem como ficar detalhando muito. Né? É só como Deus dá a revelação mesmo. Agora tem que permitir. Né? O pessoal diz que aceitar. Não, tem que permitir. Então pedir a Deus. Meu Deus, me dê revelação através de Cristo. Jeová, me dê revelação através de Cristo. Eu quero fazer parte do reino de Jesus. Eu quero fazer parte do reino de Cristo. Porque ele vai me levar e vai levar todos aqueles que forem lavados e remidos com o sangue dele para o seu reino, o seu paraíso, né? A sua casa, onde há muita morada. Eu quero ter também meu espaço lá, minha casinha lá, meu quarto. Né? Essa Deus revelação dessas coisas que ele te revela. Eu não tenho dúvida, não. Ninguém está desfazendo. Ninguém. Nenhum cristão pode desfazer. Nenhum discípulo pode desfazer. Entendeu? Mas, olha, andar como Jesus andou, fazer como ele fez. Como é que ele andou e como é que ele fez? Ele não mandou construir templo. Né? Já começa por aí. Meu celular tá carregando aqui, mas aqui eu coloquei no Velho Testamento, ó, é sombra do Novo. Né? O Novo Testamento, é como eu falei, né? O que é sombra para você? Se você ver esse objeto, por exemplo, né? Esse objeto aqui, ó, se ele ficar na frente do sol, né? A parte vai fazer sombra. Uma parte vai fazer sombra, né? E a outra vai ficar clara, né? Então, olha o que está dizendo, sombra. Olha lá atrás, ó, mexendo lá atrás, ó, o preto, tá vendo? A sombra, ó, sombra. Então aqui é a parte real, né? Real é isso aqui. Então o Novo Testamento é a parte real, é a parte original, entendeu? É as boas novas, é o que era para vir, já chegou. Que é as boas novas, trouxe pelo próprio Deus, o próprio Filho de Deus, né? Largou o trono lá direitinho, pau, né? Desceu, se fez carne, olha lá a sombra. Então, estou dizendo. Aí eu fui e coloquei os textos aqui, ó, em Colossenses 2,17, em Hebreus 10,13, que fala que o Velho Testamento é sombra do Novo, né? As boas novas tornando mais mais importante ou realização, né, das profecias no Velho Testamento, né? Se realizou tudo no Novo Testamento, né? As profecias do Velho Testamento foi realizado tudo no Novo Testamento. Jesus diz em Mateus 28, até do 28 do 18 a 20, uma ordem, né? E de fazer discípulo e ensinar a guardar aquilo que eu ordenei. Ele deixa claro aqui, ó, nesse versículo. Aí eu coloquei aqui atrás também, ó, e aqui, né? Aqui, ó, em 1 Pedro 3,22, ó, veja onde é que Jesus está. A destra do Pai, né? Se olhar aqui, ele revela quem ele quiser, ó. Se você olhar em João 17,13, ele vai revelar o Pai. Em 1 João 5,20, ele vai falar quem é o Deus verdadeiro. Ele revela o Pai como Deus, né? E em 1 João 5,20, ele se coloca como o próprio Deus. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus verdadeiro. É um contexto desse texto, João 17,3. Para poder entender João 17,3, tem que 1 João 5,20. Então, em João 1,18, ele fala também que é o Pai. Em Mateus 11,27, ele deixa claro que ele dá a revelação aos pequeninos, né? E aí vai, em João 8,38. E aí vai. Então, confira os textos direitinho, tá de boa. Aí é só coisa boa. É só coisa boa. Quando diz lá em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 17, é 15 até o 17 mais ou menos ali, né? Deixa claro que Jesus é o quê? Ele se refere a como? Este é a imagem do Deus invisível, o primeiro, o primogênito de muitas nações. O primogênito quer dizer o quê? Que ele é o primeiro filho, se tornou o primeiro filho depois que começou o batismo e servir e fazer discípulo, né? Através do batismo. Então, aí começou a ter muitos filhos. Aí se tornou primogênito e não mais unigênito. Em João 1,14 diz o quê? O verbo, se referindo a Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, na glória como do Filho, único do Pai. O único Filho é o Filho unigênito do Pai. Então deixou claro.
Mas depois, na caminhada, quanto mais foi caminhando Jesus, né, fazendo discípulo, ensinando os 12 a fazer discípulo também, da forma que ele fazia, né, foram feitos muitos discípulos. Então, quando teve o batismo, né, quando o batismo realmente veio do céu, que é o batismo que foi, né, falava com língua de fogo, como tem Atos 2, né, que recebeu o Espírito Santo, porque foi batizado todo mundo nas águas. Mas ninguém recebeu o Espírito Santo porque Jesus estava na terra ainda. Ele não podia mandar ele mesmo, o Espírito dele, então o Espírito Santo, se ele estava na terra ainda. Então, quando ele subiu, ele batizou todo mundo com fogo. O Espírito Santo e com fogo. É muito simples de entender. Se entender dessa forma, vai ficar claro o Evangelho. O Evangelho é simples, se permitir a clareza dada pelo discípulo. O discípulo está informando, né? Quem quer, né, aceitar as informações dadas pelo discípulo, vai ser tudo tirado da Bíblia. Entendeu? Aí, então, aceitando as informações que é passada, é só ler e confirmar na Escritura. Sem alteração nenhuma na Escritura. Entendeu? Aí você vai entender melhor. Agora, se a pessoa pegar a Bíblia e fazer alteração, entendeu? Aí vai ficar difícil de a pessoa entender. Porque vai botar uma interpretação que não tem nada a ver, mas continua repetindo. Ninguém está desfazendo de ninguém. A questão da revelação, quem dá é Jesus. Os textos, eu mandei para você os textos. Né? Quem é que revela o Pai? Né? Em João 17,3, em 1 João 5,20, em João 1,18, em Mateus 11,27, em João 8,38, né? Em 1 Pedro 3,22. Né? Então, são textos que devem ser conferidos na Bíblia. Pega a Bíblia, vai dar uma olhadinha, lê direitinho. É como eu falei, né? Para entender, né? Tem que ler o Novo Testamento. Começa em Mateus, a Bíblia. Porque a salvação são as boas novas de Jesus. O reino é dele. Colossenses 2,17, Hebreus 10, 13. Né? Ele está à destra de Deus Pai. Né? Ele está deixando claro o quê? Não, ele está deixando claro o quê? Que em Colossenses 2,17 e Hebreus 10, 13, está deixando claro o quê? Que o Velho Testamento é sombra do Novo. Pronto. E aí você dá uma lidazinha na Escritura direitinho. Ou então você faça, como eu estou lhe dizendo, um discipulado virtual, como eu estou falando com você. A gente lê a Bíblia direitinho, pá, você fala o entendimento do versículo que você escolher, de cada capítulo da Bíblia, e aí a gente vai chegar até o finalzinho, até Apocalipse, e vai voltar lá para o início de Gênesis. Aí de Gênesis vai até Malaquias, a gente vai ler a Bíblia devagarzinho, de boa, tranquilo. Você fala o que você entendeu, o versículo que você escolher, e aí você vai. Quer escolher um versículo, 2 ou 3, você escolhe, explica direitinho. Igual como você fez aí, Isaías 43. Você explicou direitinho. Isaías 43, lá está falando sobre os testemunhos de Jeová. Beleza, glória a Deus. Entendeu? Mas a caminhada não ficou no Velho Testamento, não. A caminhada continuou e prosseguiu até o Novo. O Novo foi até Apocalipse. E aí Jesus Cristo renovou tudo. Ele fez tudo diferente ali, né? Como é que você serve a Deus agora? Em espírito e verdade. Você não serve a Deus somente na carne. Tem que servir também no espírito. Né? Através do espírito você serve a Deus. Tem que ter, para servir a Deus, tem que ter comunhão com Deus. Em Isaías 53, na Isaías 59, versículo 3, a iniquidade afasta o homem de Deus. E o pecado encobre o rosto para que Deus não vos ouça. Então, o pecado foi feito, foi cometido por Adão. Então, para ser perdoado, só Jesus, lavando com sangue, entendeu? Através do batismo, ele faz esse perdão, perdoa as vossas transgressões, né? Ele, né, lança longe esses pecados todos aí. É Atos 2,38, né? Arrependei-vos de cada um de vós seja batizado no nome de Jesus para a remissão, perdão dos vossos pecados, né? E recebereis agora o quê? O dom do Espírito Santo. Para receber o dom, tem que ter o Espírito Santo. Então, ele vai habitar no seu coração como? Através do Espírito Santo. Cristo está através do Espírito Santo. O Espírito Santo está em Cristo, Cristo está no Espírito Santo, Deus está em Cristo, Jeová está no Espírito Santo. Os três, um está no outro, não tem por onde correr. Os três é um só. E acabou, não tem papo mais não. O batismo é em quem? Pai, Filho e Espírito Santo, não tem outro batismo.